Há momentos na vida em que você sente como se estivesse sendo puxado para trás por algo invisível, como se o passado tivesse mãos e garras que insistem em segurar sua alma pelos tornozelos. E talvez você já tenha percebido que, por mais que avance alguns passos, existe sempre uma lembrança, uma culpa, uma voz interna fria sussurrando: você não merece seguir em frente. Mas eu te pergunto agora, de forma direta, quase cirúrgica, até quando você vai permitir que aquilo que já morreu continue governando decisões que deveriam ser suas hoje? Às vezes, a mente usa armadilhas psicológicas que parecem portas abertas, mas levam sempre ao mesmo porão escuro. E quando você entra nesse porão, você conhece bem o que encontra lá: medo, arrependimento, vergonha, dúvidas, a sensação de ter falhado demais para tentar de novo. Mas hoje, enquanto você me escuta, você precisa se permitir sentir essa pergunta atravessar seu interior. O que exatamente estou carregando que Deus já pediu para eu deixar? Porque muitas vezes não é o peso que te faz cair, é o fato de você insistir em carregá-lo mesmo quando Ele disse para deixar no chão. E nessa caminhada espiritual existem feridas que você esconde, mas que Deus vê, entende e deseja curar. A palavra diz em Isaías 43, 18, 19: não vos lembreis das coisas passadas, eis que faço uma coisa nova. Só que a pergunta verdadeira é: você realmente acredita que Deus pode fazer algo novo, ou só repete isso como consolo mecânico? É aqui, exatamente aqui, que começa a mudança. No momento em que você decide parar de fugir de si mesmo e aceita olhar para o hoje com honestidade, coragem e fé. Talvez você esteja cansado de tentar ser forte quando ninguém percebe que sua alma sangra em silêncio. Cansado de parecer bem enquanto internamente trava batalhas que ninguém entenderia. A verdade é que olhar para trás tornou-se um hábito involuntário, quase como respirar. Você acorda e a primeira coisa que sua mente faz é lembrar do que deu errado, do que você perdeu, do que não conseguiu fazer, das palavras que disse e não queria, das escolhas que te feriram, das decisões que você faria diferente se pudesse voltar. Mas observa como isso te prende. É como dirigir olhando pelo retrovisor. Você até anda, mas vive esbarrando nos muros da vida porque está focado no que ficou para trás. E você pode até achar que isso é natural, que é apenas parte do processo, mas na verdade é uma prisão mental que te mantém em um ciclo de autopunição. E a pergunta que você precisa enfrentar hoje é: por que estou punindo a mim mesmo? Porque lá no fundo existe uma dor que você ainda não nomeou, uma angústia que você tenta ignorar, um medo profundo de tentar de novo e falhar mais uma vez. E Deus não te condena por sentir isso. Ele te convida a reconhecer, porque quando você reconhece, você abre espaço para Ele agir. Filipenses 3,13 diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Mas esquecer não é apagar. É escolher não permitir que o passado dite o ritmo do presente. E enquanto você respira agora, você sabe que é exatamente isso que tem acontecido. Mas também sabe que não precisa continuar sendo assim. Existe um ponto delicado na vida em que você percebe que não é o passado que te persegue. É você que corre de volta para ele. Parece duro, mas é verdade. Às vezes, voltar para lembranças dolorosas parece mais confortável do que olhar para o desconhecido do futuro. O passado é ruim, mas é familiar. Já o futuro dói só de pensar. E essa familiaridade com a dor te mantém preso. É como morar numa casa destruída só porque você já sabe onde ficam os escombros. E essa casa emocional em que você tem vivido está te custando caro. Sua paz, sua clareza, sua fé, seu brilho espiritual. Você sabe disso.
E talvez por isso você esteja aqui agora, tentando entender por que não consegue se soltar. Porque dentro de você existe uma voz dizendo: eu queria ser livre, mas algo me prende. E essa sensação de prisão emocional tem nome: culpa. Uma culpa que você mesma alimenta todos os dias, tentando se castigar por erros que Deus já perdoou há muito tempo. Talvez por isso sua alma esteja tão cansada. E Deus sussurra no seu coração: filho, por que você insiste em carregar aquilo que eu já lancei no mar do esquecimento? A palavra diz em Miqueias 7,19: lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mas enquanto Deus lançou no mar, você mergulhou para buscar de volta. E hoje Ele te pergunta: por que está segurando algo que eu já soltei? Pense nisso, respire, permita que essa verdade entre como luz num cômodo escuro, porque hoje você precisa decidir, continuar carregando ou finalmente entregar. Quando você vive olhando para trás, seu coração se torna um campo de batalha. A mente tenta te puxar para a culpa, enquanto o Espírito te chama para a esperança. E essa guerra silenciosa desgasta, enfraquece e rouba a energia que você precisaria para caminhar. Talvez seja por isso que você se sinta emocionalmente esgotado, espiritualmente seco, mentalmente cansado. É como tentar andar com correntes nos pés. Você até avança, mas avançar dói. Avançar cansa. Avançar parece impossível. Mas hoje eu quero que você perceba algo. Não é você que está quebrado demais, é o peso que está grande demais. E pesos só caem quando são entregues. Você pode estar sentindo medo do que vem pela frente, angústia por não saber como recomeçar, um desânimo profundo que tenta te convencer que não vale a pena tentar de novo. Mas hoje, exatamente hoje, Deus quer te lembrar de algo que você tem esquecido. Você não está andando sozinho. E quando Ele caminha com você, nenhum passado é forte o suficiente para impedir o futuro que Ele desenhou. A palavra diz em Salmo 34:18: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ou seja, Ele não exige que você esteja forte, apenas que esteja disposto. E talvez essa seja a chave. Você não precisa ter energia para recomeçar. Você só precisa ter coragem para não desistir. Porque Deus faz o impossível quando você decide dar o primeiro passo. Existe uma tendência humana muito forte de romantizar o passado, mesmo quando ele foi doloroso. Você sabe disso. Às vezes, você volta para lembranças ruins, tentando encontrar explicações, tentando entender onde errou, tentando revisitar cenas como se pudesse editá-las. Mas isso não te cura, só te machuca de novo. Você revive dores que já deveriam estar cicatrizadas e, sem perceber, vai criando uma narrativa interna de incapacidade, como se tudo que você toca tivesse que dar errado porque deu errado uma vez. Mas isso não é verdade. A dor não define quem você é, apenas revela onde você precisa ser curado. E Deus não te chamou para ficar preso no que te feriu, mas para caminhar rumo ao que te transforma. Ele diz em Jeremias 29:11: eu é que sei os planos que tenho para vocês, planos de paz e não de mal. Mas se os planos dele são de paz, por que você insiste em carregar conflito? Talvez porque você ainda não se perdoou. Talvez porque você acha que não merece um futuro bom. Talvez porque o passado virou uma sombra constante, e sombras só existem quando você insiste em olhar para trás, em vez de caminhar em direção à luz. Hoje, você precisa perceber que a culpa não é sua identidade. O erro não é sua história. O passado não é sua casa. E se você continuar vivendo como se fosse, vai continuar sangrando por feridas que Deus já tratou. Hoje é dia de romper. A mente tem uma capacidade impressionante de exagerar a dor do passado e diminuir o valor do presente. E talvez você esteja vivendo exatamente isso.
Ao invés de enxergar o que Deus está fazendo agora, você continua focando no que deu errado ontem. E isso te impede de perceber que existe vida diante de você. Talvez você esteja sentindo um vazio, como se algo dentro de você estivesse gritando por mudança, mas você não sabe por onde começar. E esse desespero silencioso cria um nó no peito, uma sensação de estar preso dentro do próprio corpo. Mas a verdade é que, para seguir em frente, você precisa aceitar que não pode mudar o passado, mas pode mudar a decisão de hoje. A decisão de soltar. A decisão de não revisitar aquilo que te rasga por dentro. A decisão de parar de correr atrás de explicações que não vão curar nada. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 5,17: as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E talvez você não se sinta novo, talvez você se sinta quebrado, cansado, ferido, mas novo não significa perfeito, significa disponível para ser transformado. E se você está aqui hoje ouvindo esta mensagem, é porque Deus está te chamando para esse novo. Você já percebeu como alguns pensamentos aparecem na mente como se tivessem vida própria? Eles surgem, te carregam para memórias dolorosas e te deixam lá, preso, revivendo cenas que não mudam. E quando você tenta sair, algo dentro de você diz: mas e se acontecer de novo? E se eu fracassar de novo? E se eu não for suficiente? Esses "e se" são grilhões emocionais. Eles alimentam o medo, reforçam a insegurança e te convencem de que o futuro vai repetir o passado. Mas isso é mentira. O passado não tem poder de ditar o futuro quando você entrega a Deus o controle do seu agora. Talvez você esteja sentindo insegurança, dúvidas profundas sobre seu valor, uma sensação de estar perdido dentro da própria vida. Mas Deus não te abandona no caos. Ele te chama para perto e Ele te diz: não temas, porque eu sou contigo. Isaías 41:10. E talvez esse seja o lembrete que você precisava. Você não está sozinho nessa batalha interna. Deus está te guiando para algo novo, mas você precisa decidir caminhar, mesmo que com passos pequenos, mesmo tremendo, mesmo com medo. Porque coragem não é ausência de medo, é avançar apesar dele. Talvez você tenha se acostumado a carregar um peso que nunca foi seu. A expectativa dos outros, os erros de relacionamentos passados, a culpa de fracassos antigos, a vergonha de ter confiado demais, acreditado demais, tentado demais. E isso te moldou de uma forma silenciosa. Hoje você vive mais defensivo, mais fechado, mais desconfiado, porque acha que proteger o coração vai evitar novos ferimentos. Mas proteger não é tentar de novo, é se esconder. E você sabe que se esconder também dói. Dói não viver tudo que Deus tem. Dói interromper ciclos de crescimento por causa de medos antigos. Dói perceber que a vida continua e você fica parado. E Deus te chama hoje para romper essa armadura emocional. Ele quer que você entenda que o passado não define a sua capacidade de amar, sonhar, crescer, prosperar. A Bíblia diz em Salmo 147:3: Ele cura os quebrantados de coração e liga as suas feridas. Ele não te pede para fingir força. Ele te pede para entregar a fraqueza. Porque é na sua fraqueza que Ele mostra força. Existe uma parte em você que ainda acredita que precisa ser perfeito para seguir em frente. E essa exigência interna cria uma prisão emocional onde você se cobra por tudo, até pelo que não tinha controle. Talvez você se culpe por ter confiado na pessoa errada, por ter tomado decisões precipitadas, por não ter visto sinais, por ter insistido em algo que já estava quebrado. Mas você precisa entender algo. Você fez o melhor que conseguia com as emoções que tinha na época. E Deus não te cobra a perfeição. Ele te oferece graça. E talvez esse seja o ponto de libertação que você ainda não entendeu. A graça cobre o passado, ilumina o presente e prepara o futuro.
O erro não invalida o plano, a queda não cancela a promessa, a dor não destrói o propósito. Deus continua escrevendo. E enquanto Ele escreve, Ele te chama para olhar para frente, não para trás. Deuteronômio 31:8 diz: o Senhor irá adiante de ti. Se Ele vai adiante, por que você continua olhando para trás? Hoje Deus quer te ensinar a caminhar com leveza, sabendo que o que ficou para trás não é mais uma sentença. Você já percebeu que a mente cria filmes inteiros com coisas que não existem mais? Ela revive falas, cria diálogos imaginários, repete pensamentos como um disco arranhado, e isso drena sua energia espiritual. Você fica cansado antes mesmo de começar o dia. Mas o que você precisa entender é que sua mente não manda em você, você manda nela. E quando você decide parar de alimentar pensamentos que ferem, eles começam a perder força. Talvez hoje você esteja sentindo ansiedade, inquietação, um aperto no peito, aquela sensação de que algo sempre vai dar errado. Mas isso é reflexo de um coração que ainda está tentando resolver o ontem. E hoje, Deus te chama para respirar, entregar, descansar. Em Mateus 11:28 ele diz: vinde a mim os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse alívio não é apenas emocional, é espiritual. Ele te liberta das correntes invisíveis que você carrega. E você precisa decidir aceitar essa libertação. Porque o passado não muda, mas você muda. E quando você muda, o amanhã muda com você. Existe um tipo de dor que não grita, mas corrói. A dor do arrependimento silencioso. A dor de achar que perdeu oportunidades, perdeu tempo, perdeu pessoas, perdeu versões de si mesmo. E isso pesa como uma pedra no peito. Mas você precisa lembrar, Deus nunca constrói o futuro sobre ruínas esquecidas. Ele constrói sobre corações quebrantados. Quanto mais quebrado você se sente, mais moldável você está nas mãos dele. E essa verdade deveria te trazer paz. O que você chama de fim, Deus chama de começo. O que você chama de fracasso, Deus chama de processo. O que você chama de atraso, Deus chama de preparação. E talvez sua alma precise ouvir isso hoje com profundidade. Nada foi desperdiçado, nem a dor, nem o erro, nem as lágrimas. Tudo se torna matéria-prima para o propósito quando você entrega. Romanos 8:28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até aquilo que você queria apagar da sua história. Mas para que isso se cumpra, você precisa decidir soltar o que te prende. A decisão é sua, a transformação é dele. Hoje ele te chama para se levantar internamente e dizer: eu decido seguir, mesmo tremendo, mesmo inseguro, mesmo sem entender tudo, mesmo carregando marcas, porque as marcas não te impedem de caminhar, elas apenas lembram que você sobreviveu. E talvez você tenha esquecido que ainda está aqui, respirando, ouvindo esta mensagem. Isso por si só já prova que o passado não venceu. Você está vivo. Você ainda tem propósito. Você ainda tem promessas. E a decisão que você tomar hoje vai definir o que Deus pode fazer nos próximos capítulos. Então, permita-se decidir. Permita-se seguir. Permita-se viver o novo. Porque a partir daqui, Deus começa algo que não depende do ontem, mas da sua entrega agora. Se essa palavra alcançou sua alma, se algo dentro de você foi tocado, fortalecido ou despertado, eu quero te convidar agora a orar comigo. Não importa onde você está, se está sentado, de pé, no trabalho, em casa, no silêncio do seu quarto ou até mesmo com o coração apertado. Apenas feche os olhos com sinceridade. Essa oração não é sobre perfeição, é sobre entrega, é sobre reconhecer que você não precisa mais carregar esse peso sozinho. É sobre abrir espaço para que Deus cure o que o passado feriu e liberte aquilo que você ainda tenta consertar com as próprias mãos.
Tire esse momento só seu e permita que o Espírito Santo fale com você. Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, eu me apresento agora diante da Tua presença com toda a sinceridade do meu coração. Eu reconheço que por muitos momentos da minha vida eu fiquei preso ao passado, preso a erros, lembranças, culpas e medos que já não fazem parte do futuro que o Senhor preparou para mim. Hoje, eu decido entregar tudo isso em Tuas mãos. Senhor, quebra as correntes que ainda me seguram. Cura as feridas que só o Senhor conhece. Restaura a minha mente. Tira de mim o peso que não combina com o Teu amor. Me toma pela mão e me conduz para o novo, para o caminho que o Senhor escreveu para mim. Renova minha esperança, devolve minha força, acende dentro de mim a coragem de seguir em frente. Espírito Santo, enche meu coração de paz. Eu declaro que o meu passado não define mais os meus próximos passos. A partir de hoje, eu caminho com o Senhor, olhando para o futuro que o Senhor preparou. Em nome de Jesus. Amém. Agora me diga aqui nos comentários, com sinceridade, qual parte do seu passado você está entregando para Deus hoje? Escreva uma palavra ou uma frase curta, como um ato profético de libertação. Se essa mensagem falou com você, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa ser liberto do passado e se inscreva no canal para receber mais palavras como esta. Deus te abençoe. E seguimos juntos, seguindo o Evangelho.